Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver os modelos probabilísticos discretos. Então vamos lá? Bem, o primeiro modelo probabilístico discreto que nós temos é o chamado modelo de Bernoulli, ou distribuição de Bernoulli. Quando que nós utilizamos esse modelo? Quando a nossa variável de interesse ela apresentar apenas dois resultados possíveis, que nós vamos chamar de sucesso ou fracasso. Então, a nossa variável, que nós vamos denotar, por exemplo, aqui por x, ela vai ter dois valores possíveis, que é o sucesso ou fracasso. É usual atribuir à variável o valor 1 quando ocorrer a situação que nós chamamos de sucesso e atribuir à variável valor zero quando ocorrer a situação que nós chamamos de fracasso. Então, vamos ver alguns exemplos de variáveis com distribuição de Bernoulli. Então, por exemplo, se nós lançarmos uma moeda e observarmos a face que ocorre, ou pode ocorrer a face cara ou a face coroa. Então, são dois possíveis resultados, logo nós podemos utilizar o modelo Bernoulli para representar essa variável. Se nós escolhermos uma peça ao acaso do lote de peças e observar a situação dessa peça, ou essa peça ela é defeituosa ou não. Nós escolhermos uma pessoa ao acaso e vamos observar o sexo dessa pessoa, ou ela é do sexo masculino ou não. Então, em todas essas situações, nós separamos, nós dividimos o nosso espaço amostral em duas situações possíveis. Ou ocorre uma certa situação de interesse, que nós vamos chamar de sucesso, ou ocorre o seu complemento e nós vamos chamar de fracasso. Então, a variável que pode modelar esse tipo de experimento aqui, nós vamos atribuir um modelo de Bernoulli. Nós vamos dizer que essa variável se comporta de acordo com o modelo Bernoulli. Então, de modo genérico, nós atribuímos uma probabilidade P qualquer de ocorrência do sucesso, do evento sucesso. Então, nós vamos dizer assim que a distribuição de probabilidade da nossa variável Bernoulli, ela vai ser igual a P se ocorre sucesso, ou seja, se x igual a 1. E é o complemento desse evento aqui, né? A probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos a probabilidade de x ser igual a 1. Logo, é 1 menos P, porque ou ocorre esse resultado ou esse. Tá? Então, nós podemos tanto representar a distribuição de probabilidade de uma variável Bernoulli dessa forma, ou de uma forma mais compacta, como essa que está aqui. Então, nesse modelo, x é 0 ou 1. Se x for 0, substituindo aqui x por 0, esse termo vira 1, sobra 1 menos P, que é a probabilidade de x ser 0. E se x for igual a 1, substituindo x por 1 aqui, nós temos a probabilidade P, que é a probabilidade do sucesso. Então, sempre que nós utilizamos essa notação aqui, nós estamos falando que a nossa variável ela se comporta de acordo com o modelo Bernoulli, ou seja, é uma variável que tem apenas dois resultados possíveis e a probabilidade de ocorrer o sucesso é P. Também para a variável Bernoulli, se nós encontrarmos o valor esperado ou a esperança matemática, nós vamos observar que a esperança matemática é o próprio parâmetro P. E a variância é a probabilidade do sucesso vezes a probabilidade do fracasso. Então, é assim que nós encontramos a média e a variância de uma variável com distribuição de Bernoulli.
Outro modelo discreto que nós temos é o modelo binomial ou distribuição binomial. Então, nós dizemos que uma variável aleatória ela se comporta de acordo com esse modelo binomial se ela representar número de sucessos em n repetições independentes de experimentos de Bernoulli com parâmetro p. Então, se nós, ao invés de observarmos apenas uma única vez a Bernoulli, nós observássemos essa Bernoulli N vezes, e nessas N vezes o nosso interesse fosse observar o número de sucessos, então nesse caso nós dizemos que a nossa variável, ela se comporta ou ela segue essa distribuição binomial com parâmetros n e p, onde n é o número de repetições de Bernoulli e p é a probabilidade de sucesso em cada uma dessas repetições. Então, se isso acontecer, se a nossa variável tiver esse comportamento, esse é o modelo probabilístico que pode ser utilizado para representar essa variável. Então, a gente pode calcular as probabilidades para cada um dos valores dessa variável, fazendo essa conta aqui. Combinação n x a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x, onde os valores da nossa variável variam de 0 até no máximo n. Nós utilizamos essa notação aqui para dizer que a nossa variável se comporta de acordo com esse modelo aqui binomial e que ela tem parâmetros n e p. Então, quando nós usamos essa notação aqui, a primeira posição aqui dentro do parênteses é o n, ou seja, é o parâmetro n, o número de repetições de experimentos de Bernoulli, sempre é um número inteiro. E a segunda posição aqui é o P, que é a probabilidade do sucesso em cada uma dessas repetições. Sempre um valor variando entre 0 e 1. Se nós tivermos uma variável aleatória com distribuição binomial com parâmetros n e p, a média dessa variável aleatória, ou seja, o valor esperado dessa variável, é dado por n vezes p, e a variância dessa variável é dado por n vezes p vezes 1 menos p. Como um exemplo, vamos considerar aqui uma variável aleatória que representa número de peças defeituosas dentre 10 peças selecionadas ao acaso, ou seja, de 10 peças selecionadas independentemente, nós vamos estudar a variável número de peças defeituosas, tal que a probabilidade de uma peça ser defeituosa é 0,1. Então, nesse caso, como a nossa variável representa número de situações que nós podemos chamar de sucesso a peça ser defeituosa, então, se nós chamarmos de sucesso a peça ser defeituosa, a nossa variável está contando o número de sucessos em um certo número n de repetições de Bernoulli, porque cada uma dessas peças que eu seleciono, ou ela é defeituosa ou não, então ela pode ser representada por um modelo de Bernoulli. Mas como eu quero saber o número de sucessos nessas n repetições de Bernoulli, então eu tenho uma variável com distribuição binomial com parâmetros n igual a 10 e p igual a 0,1. Então, para essa variável, eu posso calcular as probabilidades, probabilidade de x ser igual a 0, de x ser igual a 1, até x ser no máximo 10, tá? A variação de x aqui vai de 0 até 10. Então, aqui nós calculamos no item 1 a probabilidade de x ser igual a 2. Então, qual a probabilidade de nós termos duas peças defeituosas dentre essas 10 peças selecionadas? Então, nós vamos fazer x igual a 2. Então, vamos utilizar o modelo lá da binomial, que nós identificamos que essa variável se comporta de acordo com uma binomial.
Substituímos aqui o N por 10, o P por 0,1, então 1 menos P é 1 menos 0,1, e o meu xzinho aqui é o valor que eu quero calcular. Eu quero a probabilidade de x ser igual a 2, então eu troco o meu xzinho por 2. Então, fazendo esse cálculo, combinação 10, 2 a 2 é 45, vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 8. E fazendo esse cálculo, a probabilidade é 0,1937. Então, essa é a probabilidade de nós obtermos 2 peças defeituosas dentre 10 peças selecionadas ao acaso, se nós soubermos que a probabilidade da peça ser defeituosa é 0,1. E aqui no item 2, nós calculamos a probabilidade de ter menos do que 4 peças defeituosas dentre essas 10 peças selecionadas. Então, a probabilidade de x ser menor do que 4, tá? Nós temos que lembrar que a variável ela é discreta, então ela tem probabilidade em cada um de seus valores apenas. Então, ou nós temos x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2, e assim por diante. E a variável com distribuição binomial, ela varia de 0 até n, que é o número máximo de repetições de Bernoulli que nós vamos observar. Então, a probabilidade de x ser menor do que 4, nós temos a soma das probabilidades, né? Isso aqui seria aquela probabilidade acumulada, né? Então, nós passamos aqui pelo x igual a 0, pelo x igual a 1, pelo x igual a 2 e pelo x igual a 3 e vamos somar essas probabilidades. Por que que o x igual a 4 não entra aqui? Porque eu quero só a probabilidade de x ser menor do que 4. Se eu quisesse a probabilidade de x ser menor ou igual a 4, aí o 4 entraria aqui também. Como não tem a igualdade aqui, só entra os valores abaixo de 4. Então, nesse caso, nós temos que substituir lá no nosso modelo cada um desses valores de x. Então, primeiro eu calculo a probabilidade de x ser igual a 0. Troco lá o xzinho por 0. Mais, probabilidade de x ser 1. Troco o xzinho por 1. Depois por 2 e depois por 3. Faço essa soma e isso resulta numa probabilidade de 0,987. Então, a probabilidade de ter menos do que 4 peças defeituosas dentre essas 10 peças selecionadas ao acaso é 0,987. Para a variável com distribuição binomial, se nós quiséssemos calcular a média e a variância dessa variável. Então, nós vimos que para a variável binomial, a média é n vezes p. Então, basta substituir o n por 10 e o p por 0,1, que são os valores dos parâmetros desse exemplo, nós encontramos que a média da binomial é igual a 1. A variância desse exemplo, da variável número de peças defeituosas dentre as 10 peças selecionadas, é n vezes p vezes 1 menos p, que é 10 vezes 0,1 vezes 1 menos 0,1, resultando em 0,9. Então, esse aqui é o número médio, 1 é o número médio de peças defeituosas dentre essas 10 peças selecionadas, e esse 0,9 é a dispersão dessa variável número de peças defeituosas em torno da sua média, tá? Outro modelo probabilístico discreto que nós temos é chamado de modelo geométrico ou distribuição geométrica. Então, nós dizemos que a nossa variável aleatória, ela se comporta de acordo com esse modelo geométrico se nós considerarmos uma sequência de Bernoullis independentes,
sequência de repetições de experimentos em que cada experimento eu tenho apenas 2 resultados possíveis, cada um desses experimentos com uma probabilidade de sucesso P, e se a minha variável representar número de fracassos que antecedem o primeiro sucesso. Então, se a minha variável aleatória representar essa situação aqui, nós dizemos que a nossa variável segue a distribuição geométrica, ou seja, se comporta de acordo com o modelo geométrico com parâmetro P. E a distribuição de probabilidade, a gente pode encontrar as probabilidades para qualquer valor dessa variável fazendo esse cálculo aqui. A probabilidade do sucesso vezes a probabilidade do fracasso elevado a x. E os valores da nossa variável variam de 0, 1, 2 até um número indeterminado. A gente não consegue delimitar um valor máximo da nossa variável aqui no modelo geométrico, tá? Então, neste caso, nós usamos essa notação aqui. Se a nossa variável tiver essa característica, nós usamos essa notação aqui. Nós dizemos que essa notação significa que a nossa variável segue esse modelo geométrico com esse parâmetro P aqui. Tendo esse P, eu consigo calcular a probabilidade para qualquer valor da minha variável x. Também para o modelo geométrico, a média da variável é 1 menos P sobre P. E a variância dessa variável é 1 menos P sobre P ao quadrado. Então, se eu tiver o parâmetro P, eu consigo calcular qualquer probabilidade para a minha variável, assim como a média e a variância dessa variável também. Então, como um exemplo do modelo geométrico, nós vamos considerar esse exemplo que está aí. Considere que uma moeda honesta é lançada repetidamente, de tal forma que seus lançamentos são conduzidos independentemente, ou seja, a ocorrência de cara ou coroa em um lançamento não altera a probabilidade de ocorrência de cara ou coroa em outros lançamentos. E vamos considerar a variável aleatória x sendo o número de lançamentos que antecedem a ocorrência da primeira cara. Então, se nós considerarmos que o sucesso em cada lançamento da moeda, o sucesso é a ocorrência de cara, o que a minha variável x está fazendo? Ela está contando número de fracassos que antecedem o primeiro sucesso. Então, como a minha variável tem essa característica, nós dizemos que ela se comporta de acordo com o modelo geométrico e o parâmetro aqui é a probabilidade do sucesso. Como o sucesso é a ocorrência de cara e a moeda, eu disse que ela é uma moeda honesta, então a probabilidade de sucesso é igual à probabilidade de fracasso, que é igual a 0,5. Então, o parâmetro dessa geométrica é 0,5. Então, se eu quiser calcular a probabilidade de ter 5 lançamentos antes da primeira cara, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 5. Então, basta eu substituir lá no modelo geométrico o P por 0,5 e o x por 5. Então, eu vou fazer 0,5 vezes 1 menos 0,5 elevado a 5. E essa probabilidade dá 0,015. E aqui, se eu quiser calcular a probabilidade de ter mais do que 2 lançamentos que antecedem a primeira cara. Então, o que eu quero é x maior do que 2. Mas o evento x maior do que 2 seria a ocorrência de x igual a 3, ou x igual a 4, ou x igual a 5 e assim por diante. Iria para um número indelimitado, que a gente não conseguiria limitar aí. Seria uma sequência infinita de termos, tá? Então, para a gente não ficar calculando a probabilidade de uma sequência infinita, o que a gente faz? A gente faz a probabilidade do complemento, né?
Então, a probabilidade de x ser maior do que 2 é igual, pela propriedade lá de probabilidade complementar, do evento complementar, é 1 menos a probabilidade do complementar disso. Quem que é o complementar disso? É x menor ou igual a 2, tá? Então, ficaria 1 menos, quem que é x menor ou igual a 2? É x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Aqui eu incluí o x igual a 2, porque aqui eu estou incluindo x igual a 2 também, menor ou igual a 2, tá? Então, a probabilidade de x ser igual a 0 é 0,5 vezes 1 menos 0,5 elevado a 0. Probabilidade de x ser igual a 1, 0,5 vezes 1 menos 0,5 elevado a 1. E x ser igual a 2 é 0,5 vezes 1 menos 0,5 elevado a 2. Fazendo 1 menos a soma de todos esses termos aqui, nós encontramos que a probabilidade de x ser maior do que 2 é 0,125. E para o modelo geométrico com parâmetro p igual a 0,5, nós quisermos calcular a média, basta substituirmos essa formulinha aqui, 1 menos p sobre p. Então, fica 0,5 sobre 0,5, que é igual a 1. E a variância é 1 menos p sobre p ao quadrado, que é 0,5 sobre 0,5 ao quadrado, que é igual a 2. Também nós temos a distribuição de Poisson, e nós vamos dizer que uma variável aleatória, ela segue essa distribuição de Poisson, ou seja, ela se comporta de acordo com esse modelo de Poisson, se ela representar número de ocorrências de determinada situação de interesse que ocorre em algum intervalo de tempo ou superfície ou volume com taxa de ocorrência lambda. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a variável segue a distribuição de Poisson com o parâmetro lambda e a sua distribuição de probabilidade pode ser calculada usando essa formulinha aqui. Exponencial de menos lambda, lambda elevado a x, dividido por x fatorial. Então, para qualquer valor de x, onde os valores de x vão de 0 até um número ilimitado aí, a gente consegue calcular as probabilidades da nossa variável para qualquer um de seus valores. E nós vamos utilizar essa notação aqui, x til Poisson lambda, para dizer que a nossa variável se comporta de acordo com esse modelo de Poisson e esse é o parâmetro, né, dessa distribuição desse modelo. Na distribuição de Poisson, a média é igual à variância, que é igual ao parâmetro lambda, tá? Esse é um modelo discreto que a média é igual à variância. Então, como um exemplo, um atendente recebe em média 5 chamadas por minuto. Suponha que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação. Então, nesse caso, se nós definirmos a nossa variável aleatória como sendo o número de chamadas que o atendente recebe por minuto, então nós podemos assumir que o modelo de Poisson seja adequado nessa situação. Então, a gente pode dizer que nossa variável se comporta de acordo com o modelo de Poisson com taxa igual a 5, porque ele recebe em média 5 chamadas por minuto e na Poisson a taxa é a própria média da distribuição. Então, o lambda é igual a 5. Então, se nós quisermos calcular, por exemplo, a probabilidade de que o atendente não receba chamadas em 1 minuto, então nós queremos a probabilidade de x igual a 0. Então, a probabilidade de x igual a 0, nós vamos substituir na nossa formulinha lá. Vai ficar e elevado a menos lambda, que nesse caso é 5, 5 elevado ao valor do meu x, que é 0, dividido por 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1. Então, fazendo esse cálculo, a probabilidade de x ser igual a 0, ou seja, a probabilidade de que o atendente
não receba chamadas em 1 minuto é 0,0067. Na Poisson, como nós vimos, a média é igual à variância. Então, se nós quiséssemos a média, um número médio de chamadas que o atendente recebe por minuto é igual a 5. E se nós quiséssemos também a variância, a variabilidade dessas chamadas, desse número de chamadas, também seria igual a 5. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima.